Bom dia. Iniciamos esta intervenção pela apresentação das aqui intervenientes, começando por mim, Ana Teresa Carneiro, assistente convidada no ISMAI, consultora na Sociedade de Advogados Jorge Carneiro e Associados, investigadora na Unidade de Investigação em Criminologia e Ciências de Comportamento do ISMAI e na JUSGOV da Universidade do Minho e doutoranda em Direito na Universidade de Santiago de Compostela. Esta intervenção será partilhada com a doutora Ana Guerreiro, também assistente convidada no ISMAI, e a terminar o doutoramento em Criminologia na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, com bolsa de financiamento por parte da FCT. Gostaríamos, a título prévio, de louvar a comissão organizadora desta segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos por mais este evento de inegável interesse científico, como aliás já tinha sido a edição anterior, e que mais uma vez se augura da maior qualidade. É uma honra para nós ter a possibilidade de, ainda que modestamente, poder deixar um pequeno contributo nesta iniciativa, que reúne tantos colegas de tantos lugares e tantas áreas do saber, a quem deixamos também uma especial saudação. Finalmente, os nossos cumprimentos a todos aqueles que dignificam este evento com a sua presença, ainda que agora nos moldes virtuais a que esta pandemia obriga. Colocada esta nota prévia, uma palavra é agora devida sobre a escolha do tema da presente intervenção, o crime de tráfico de pessoas, um incisivo e transversal desafio aos direitos humanos. Ora, como se sabe, estamos aqui reunidos em discussão em torno do eixo central, que é a Agenda 2030 das Nações Unidas, que estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas áreas social, económica e ambiental e que se ensaia como um compromisso assumido entre os líderes mundiais para o desenvolvimento dos direitos humanos. Lançado este repto e analisados mais de perto os tais 17 objetivos, rapidamente nos veio à ideia o tráfico de seres humanos. É inegável que o tráfico de seres humanos é um daqueles fenómenos criminais que transversa grande parte destes objetivos, colocando seriamente em causa o seu cumprimento ou apresentando-se como um grande desafio, pois entre o mais consta da Agenda da ONU, que se pretende para 2030 sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo e da violência, sem espaço para abusos, exploração ou tráfico de qualquer género. Que se tem como objetivo para 2030 combater o crime organizado, fortalecendo a capacidade das instituições nacionais e internacionais, inclusive através da prevenção e combate ao crime e da cooperação internacional. Que dentre as liberdades fundamentais a serem protegidas, encontra-se o trabalho digno e seguro, o que passará pela eliminação de todas as formas de trabalho forçado, precário ou escravidão moderna. Resulta assim clara desta sumária enunciação a relevância do tratamento do crime de tráfico de pessoas enquanto desafio aos direitos humanos e, como tal, ao próprio cumprimento da Agenda de 2030. Na verdade, este ainda atual fenómeno criminal é matéria que lacera incisivamente a esfera nuclear dos direitos humanos, ameaçando, se quisermos uma fórmula genérica, sempre e impreterivelmente a dignidade da pessoa humana, valor absoluto e inalienável, consagrado entre nós, como se sabe, no artigo 1º da Constituição da República Portuguesa. Acresce que o tráfico de seres humanos impela à violação de um conjunto de outros direitos humanos, como sejam desde logo e em todas as suas dimensões, o direito à liberdade. E depois, quando com finalidades de exploração sexual, o direito à liberdade e autodeterminação sexual. E quando para exploração laboral, o direito a trabalhar em condições justas e favoráveis, o direito à proteção social, entre outros. Pela magnitude que este fenómeno assume nesta medida anulatória das mais básicas características da dimensão humana, não se julgue estranho o cuidado com que o mesmo tem vindo a ser tratado por parte das mais variadas instâncias nacionais e internacionais. Entre nós, o tráfico de pessoas encontra-se criminalizado no artigo 160 do Código Penal e é, efetivamente, uma realidade presente no nosso país, como disso nos dão conta os números oficiais da Direção-Geral da Política da Justiça, da Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais, os vários relatórios anuais de segurança interna e os relatórios do Observatório do Tráfico de Seres Humanos, que nos propomos aqui analisar e que elevam este tipo de criminalidade à ameaça à segurança interna portuguesa. Efetivamente, pretendemos, porque entendemos que uma teoria desgarrada da prática não seria a metodologia adequada ao desiderato a que aqui nos propomos, apresentar alguns dados estatísticos, números concretos, análises comparativas sobre o que é a realidade do tráfico de pessoas em Portugal, numa tentativa de, daí, retirar algumas conclusões, ou pelo menos algumas interrogações, parte que agora relego à minha colega doutora Ana Guerreiro.
Relativamente aos dados estatísticos, importa referir que nos poderíamos aqui envolver numa análise com um período temporal mais alargado. No entanto, e para o efeito desta comunicação, apenas nos centramos, por uma questão de fiabilidade estatística, naquilo que os números nos dão conta acerca dos últimos 10 anos, estando por isso a análise centrada entre os anos de 2010 e 2019. Considerando para já os dados dos relatórios RASI e do Observatório do Tráfico de Seres Humanos, carece de explicação as diversas nomenclaturas utilizadas e que se resumem a três: vítimas sinalizadas, vítimas confirmadas e vítimas não confirmadas. No que aqui nos interessa, iremos apenas centrar-nos nos casos sinalizados e nos casos confirmados. Convém, além do mais, referir que estes dados se referem às situações reportadas pelos órgãos formais de controlo e que, ainda assim, nem sempre são coincidentes uns com os outros, havendo ligeiras diferenças entre ambos os relatórios. De forma a poder sanar algumas dificuldades de compreensão que possam surgir devido a estas divergências, para o efeito desta comunicação e por opção nossa, apenas utilizaremos os dados do RASI, por este ser o relatório estatístico de ilícitos criminais unanimemente considerado mais oficial. É evidente nos números que existe uma flutuação constante, tanto nas vítimas sinalizadas como nas vítimas confirmadas, o que desde logo nos alude para a variação deste tipo de criminalidade e para a influência dos diversos fatores externos ao crime. Não obstante, desde 2010 houve um claro aumento tanto nos números de sinalizações como no número de vítimas confirmadas, registando os anos de 2013 e 2016 os números mais elevados nas duas dimensões. Em 2013, observam-se 308 vítimas sinalizadas, um aumento de 146% comparativamente a 2012, com 125 vítimas sinalizadas. No ano de 2016, após uma queda nos números, assiste-se novamente a uma subida acentuada nas sinalizações e nas confirmações, apresentando esta última um número nunca antes observado, 118 confirmações de situações de tráfico de seres humanos. De referir ainda que após 2016, o ano 2019 apresenta-se também com valores bastante preocupantes. No que respeita às características que acompanham o tráfico de pessoas, os relatórios dão-nos conta de duas realidades também elas preocupantes. O tráfico para fins de exploração sexual, nos quais as vítimas são maioritariamente do sexo feminino, e tráfico para fins de exploração laboral, com maior incidência no sexo masculino. Em respeito às condenações em tribunais judiciais de primeira instância, os dados disponíveis até ao momento apenas se referem até o ano de 2018, apresentando-se igualmente variáveis ao longo dos anos, mas com maior pendor nos anos de 2011 e 2013, com 116 e 107 pessoas condenadas, respectivamente. Já os dados das reclusões providenciados pela Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais merecem uma análise mais fina. Até 2012, os dados apresentados não se encontravam desagregados, estando incluídos no grande grupo outros crimes contra pessoas, pelo que não é possível aferir os dados concretos de reclusão por tráfico de pessoas. Assim, desde 2013 até 2018, que o número de reclusos não tem sofrido grandes variações, estando entre os 5 a 9 reclusões. No entanto, em 2019, as reclusões subiram para valores de mais do dobro, para 26 casos. No que respeita à distribuição por nacionalidade e sexo, os indivíduos do sexo masculino lideram largamente a distribuição, sendo ainda maioritário indivíduos de nacionalidade estrangeira. Relativamente às mulheres, a sua presença apresenta-se como escassa, havendo também um maior pendor relativamente à nacionalidade estrangeira. Ora, apresentado então o panorama nacional e a sua transmutação ao longo dos tempos, e ainda que muito mais pudéssemos aqui desenvolver, comentar ou interrogar, terminamos a nossa apresentação concluindo em tom abreviado que o crime de tráfico de pessoas não está isento de incertezas e interrogações, sobretudo em torno da realidade em que se manifesta e naquilo que contende com a investigação, pelo seu caráter maioritariamente organizado e não raras vezes transnacional. Pelo que certo é, estamos perante um fenómeno criminal que continuará a configurar um incisivo e transversal desafio aos direitos humanos, que necessitará, de forma particular, pelas razões já enunciadas, de uma ação concertada entre Estados, que esta Agenda 2030 vem, de certa forma, facilitar ou pelo menos incentivar. Certo é que se mantém para reflexão as antigas mas prementes questões que muito têm dificultado uma ação efetiva ou capaz contra este tipo de criminalidade e que continuam a merecer especial atenção.
o cariz transnacional do próprio crime e as dificuldades inerentes à conjugação de esforços dos mecanismos internacionais de cooperação, a própria dinâmica da sociedade atual, que pelas suas características facilita a organização das redes de tráfico, pense na evolução tecnológica, nas fronteiras abertas, etc., ou a especial vulnerabilidade da vítima e, em alguns casos, alguma conformação ou até consentimento da mesma, mesmo que legalmente possa ser inválido. São estas breves ideias que pretendemos desenvolver na publicação que seguirá esta conferência. Agradecemos a vossa atenção e desejamos a todos continuação de bons trabalhos. Muito obrigada.